Só o versículo 15 e 16 diz assim, ó: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Uma outra palavra também é que está em Efésios também, no capítulo de número 2, a partir do versículo 19: Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E lá no versículo 13 diz: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos, né, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Então, só voltando aqui para o capítulo 4, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, quem é o corpo, a igreja, somos nós, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Então, Jesus é o cabeça, e é Jesus, como diz a palavra aqui, ó, que em todo o corpo ele ajusta, deixa bem ajustado e bem ligado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, de todos os membros do corpo, né, que é a igreja, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, Deus dá um dom para cada um e segundo o uso desse dom do Espírito Santo estar usando essa pessoa como instrumento, essa função, né, esse usar de Deus na vida dessa pessoa, né, essa justa operação a que a palavra do Senhor ela se refere aqui, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Porque cada parte realiza a sua função, né? Um tem esse dom, o outro tem aquele dom. E aí, isso vai fazendo com que o corpo ele seja ajustado, ele seja edificado, ele vá sendo fortalecido, vai sendo nutrido pelo amor e vai crescendo e sendo edificado no Senhor. E aí, ele diz aqui: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. E como eu tinha falado antes, do como recebemos Jesus, assim devemos viver nele, e de como nós fomos ensinados, né, desde o princípio, lembra lá de 1 João, capítulo 2, né, ali do versículo 24, né, especificamente, depois do 27 em diante, né, do que recebemos desde o princípio, nisso nós temos que permanecer. Então, assim, nós seremos salvos e receberemos o que vem do Senhor. E aqui a palavra do Senhor está dizendo: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em crescendo em ação de graças. E uma outra palavra que se liga a essa daqui, Romanos capítulo 6, olha só, lá
a partir do versículo, não, é só o versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregue, ou à forma de ensino que vocês receberam. Então, voltando lá, no versículo 25, ele diz: Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Aqui, em Filipenses, no capítulo de número 2, lá a partir do versículo 14, fala assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Pai, o 15 diz: Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida. Isso é o que o versículo 13, ele diz. O versículo 14, né? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Mas olha o que o versículo 13, ele fala. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Perceba que o versículo 13, ele dá o início dele com o sentido de ser um versículo de continuidade, né? Por quê? E esse porquê vem de quê? Do que se está falando? Quando a gente volta no versículo 12, a palavra do Senhor fala, ele diz assim: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Veja só, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E aí chega no versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. O que esses versículos têm a ver com esse versículo 25? Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. A murmuração, ela gera a contenda. A palavra do Senhor está aqui, dizendo, Filipenses 2, 14, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Claro, murmuração, né, o que eles fizeram aqui. Em suas tendas, murmuraram em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. A murmuração, ela gera a contenda. Mas antes dessa contenda vir, a murmuração ainda está ali na pessoa, se ela não se manifestou. Então, a primeira coisa que ela vai gerar é um coração endurecido. São ouvidos tapados para o Senhor, porque aqui a palavra está dizendo que era uma murmuração feita contra Deus. E hoje não é diferente, não. Lá eram nas tendas, hoje são nas casas, que é a mesma coisa. E da mesma forma como murmuraram contra o Senhor, da vontade do Senhor, também é murmurado da vontade do Senhor, contra o Senhor, nesses tempos, no presente, do modo como eu quero fazer as coisas e eu quero que Deus faça as coisas, eu não aceito que seja desse jeito, eu quero que seja do meu jeito. Então aí vem a murmuração, e da murmuração já vem ali o endurecimento do coração, daquele endurecimento do coração já vem a contenda, aí daquela contenda já tem uma intriga, da intriga já tem uma divisão, pronto. Mas só que eu preciso entender que não é contra o pastor da igreja ou contra os membros da igreja. Em primeiro lugar, eu murmurei contra Deus. Eu estava me rebelando, eu me rebelei contra Deus. Foi contra Deus que você se rebelou, foi a Ele, foi contra Ele que você murmurou, foi da vontade dEle, foi da obra dEle, foi do querer dEle, foi do tempo dEle. E aí o que isso vai trazer? A palavra do Senhor diz aqui, ó. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a seguem. Né? Elas entrarão e sairão, acharão a pastagem, né? Ou seja, terão os campos
né, verdejantes, os pastos terão o alimento. Mas Jesus ele fala muito